Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. E hoje eu vou estar comentando sobre o assunto velocidade média. Esse tema ele foi sugerido pelo Ítalo Souza. Ítalo, um forte abraço e muito obrigado por acompanhar o canal. Caso você também tenha uma sugestão, pode deixar nos comentários que assim que eu tiver um tempinho eu gravo um vídeo sobre esse assunto. É importante também comentar que este é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre este assunto. Então vamos lá. Acredito que velocidade média é o tipo de assunto que o professor consiga explicar a definição em minutos, porém para que o aluno possa entender de fato ele ainda vai demorar algumas aulas, porque o que se explica na definição geralmente está muito longe do que é aplicado nos exercícios. Mas então, a velocidade média, ela nada mais é do que a taxa de variação do espaço, vou escrever aqui mesmo, do espaço percorrido, não sei porque eu coloquei mais um U aqui, né? Dividido pelo tempo. Então, por definição, velocidade média é a quantidade de espaço dividido pela quantidade de tempo, né? Então, existem nomenclaturas para que eu possa escrever isso melhor, né? Então, a velocidade média. Esse espaço, na verdade, é variação de espaço. Sempre que eu vou falar variação na física, é um delta. Delta S. Nosso tempo também é uma variação de tempo, que é o delta T. Esse aqui é um resultado para já se gravar. Então talvez você esteja se perguntando o que seria essa variação, né? Desenha aqui um carrinho e este carro ele está numa rodovia. Vamos supor que a rodovia, né? Na verdade a maioria das rodovias tem isso. Acredito que todas no nosso país elas são demarcadas em quilômetros. A cada quilômetro tem uma marcação. Então, essa marcação geralmente estão em placas, né? Então vamos supor que aqui nós temos o quilômetro 5. Acho que não ficou legal essa placa, não. É verdade. Vou refazer aqui, ó. Quilômetro 5 da rodovia é onde o nosso carro parte. E ele vai até o quilômetro 20 de nossa rodovia. Então esse carro vai sair do 5 e vai chegar ao 20. Então, o espaço que o nosso carro vai percorrer vai ser 15. Mas como assim 15? É porque eu pego o valor onde ele chegou menos o valor de onde ele saiu. Isso que eu acabei de fazer nada mais é do que a variação de espaço que o nosso carro percorreu, que é o delta S, que ele foi igual a 20, que é o final, menos o 5, que deu 15 quilômetros. Então, coisa importante é se notar que o nosso ΔS, ele vai ser o espaço final, que a gente vai usar só o S, menos o espaço inicial. Tudo na física que for inicial, podemos colocar esse zerinho aqui junto, tá bom? Vamos supor ainda, agora eu vou apagar essas placas. Vamos supor ainda que o nosso carro ele tenha saído, né, do início da nossa viagem às 6 horas da manhã. E ele tenha feito, né, isso bem rápido. Em 6 horas, chegou lá por volta de 6 horas e 30 minutos. Então, se saiu 6 horas e chegou às 6h30, não podemos entender que o tempo de viagem, ele foi de 30 minutos, no caso. Tá bom? Então, essa variação de tempo, o que eu fiz para chegar nos 30? Eu peguei 6h30 menos 6 horas. O tempo final menos inicial vai dar variação de tempo. Então, por isso,
a variação de tempo, ela também vai ser o tempo final, que eu coloco só t, menos o tempo inicial. Tranquilo até aí, né? Então, caso você preferir, nós podemos escrever essa equação aqui de uma maneira diferente. Ó. Se isso aqui teremos muito espaço, chegar um pouquinho para o lado aqui, para que eu possa escrever. Prontinho, perfeito. Então, olha só. O ΔS, ele então é o espaço final menos inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu também posso escrever aqui velocidade média. No lugar, no ΔS, eu coloco o valor que ele é igual. Tá bom? Já que é igual, eu posso substituir, que não vai mudar nada. Que é igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Então, se você não gostar muito dessa inicialmente, você pode usar outra aqui também. O único problema é que escrever na mesa aqui é um pouquinho difícil, ainda estou aprendendo. E o meu S já aparece com 5, tá? Então, não confunda, isso aqui é um espaço, tá? É um S. Então, vamos falar de um assunto aqui que eu acredito que seja uma grande dificuldade quando está se aprendendo física. No comecinho mesmo, temos muitas dificuldades quanto a isso, que seriam as unidades. Então, olha só, nós temos três grandezas: a velocidade, o espaço e o tempo. Porém, a velocidade ela depende do espaço e do tempo, que são esses dois que nós veremos primeiro. Então, vamos aqui nas unidades, primeiramente, do espaço. Então, usualmente no nosso país, nós vemos muitas placas de trânsito que usam espaço em quilômetros, tá bom? Algumas também em metros. Nós usamos régua com centímetros. E eu acredito que está de bom tamanho, também tem decímetros, várias outras. Porém, eu acredito que esses daqui sejam mais importantes. Vou colocar um E aqui, né? O tempo. Vamos lá nas unidades de tempo. O tempo, ele pode ser em horas, minutos, vou colocar só um min aqui, e segundos, tá bom? Que seriam as unidades mais utilizadas aí para o tempo. E agora a gente se pergunta, como seria a unidade da velocidade? Então a gente vai retornar à definição de velocidade média, onde velocidade média ela vai ser o espaço, dividido pelo tempo. Então, tendo aqui a definição da velocidade, nós vamos trabalhar apenas com as unidades. Então, primeiro, vamos com a usual, tá? Então, a usual eu vou fazer aqui de azul. A variação de espaço, nós vimos aqui em cima que usualmente no nosso país usamos em quilômetros. Então, a velocidade pode ser quilômetros dividido nossa variação de tempo. Usualmente também eu posso falar que é horas, eu posso colocar só um H assim, ó. Daí que vem que a velocidade ela pode ser medida em quilômetros por hora. Eu só pego essa barrinha aqui da divisão e coloco ela deitada, nada muda. Ah, agora eu entendi! Uma outra combinação de unidades que nós podemos usar também são do espaço em metros e do tempo em segundos. Então, substituindo aqui, nós teremos velocidade média é o espaço em metros dividido pelo tempo em segundos. Nomenclatura de segundos pode ser apenas um S, tá bom? Então, nós teremos, metros por segundo. Não está no nosso dia a dia isso. Talvez você que esteja começando a aprender agora, talvez nunca tenha visto essa nomenclatura. Mas
Essa nomenclatura ela é muito utilizada dentro da física, porque ela faz parte de um sistema internacional de medidas, o famoso SI. Então você vai ler a questão e ele vai falar, calcule a velocidade no SI. Então você tem que saber que essa velocidade tem que ser em metros por segundo. Então eu coloquei aqui, né, que nós temos a velocidade usual, né, o que é usual aqui pode não ser em outro lugar, mas aqui no Brasil, km por hora é muito usual. E velocidade média também, velocidade, não precisa ser média na verdade, no sistema internacional de medidas é metros por segundo. E a grande sacada principal disso tudo é saber transformar aquelas unidades lá. Então vamos primeiro aqui no espaço. Então assim, tem várias unidades, né? Múltiplos e submúltiplos. Porém eu vou tentar comentar as mais comuns aqui. Então a mais comum de espaço é o quilômetros para transformá-lo em metros. Acho que exagerei aqui. Em metros, tá bom? Então o K, esse prefixo Kzinho aqui, ó, K, ele significa 1000. Talvez você já tenha usado isso, né? Às vezes anuncia na rede social que está vendendo um carro por 8K, né? Então 8K, você já sabe que é 8.000 reais um carro, tá bom? Porque o K significa 1000. Você vai no mercado, compra 2 quilogramas de carne moída, 2.000 gramas de carne moída. Então K significa 1000. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, dentro de 1 quilômetro, eu vou ter 1000 metros. Ou seja, para passar de quilômetros para metros, eu vou multiplicar por 1000. Tá bom? E se eu for fazer o contrário, eu faço operação contrária, né? Operação contrária de multiplicação é a divisão, ou seja, de metros para quilômetro eu vou dividir por 1000. Uma outra muito importante também é o tempo. O tempo nós temos horas, minutos e segundos, bom? De horas para minutos, dentro de 1 hora eu tenho 60 minutos. Então multiplico por 60. E dentro de 1 minuto eu tenho 60 segundos. Se eu for fazer o contrário aqui, ó, só faço uma operação contrária. Divido por 60. Eu vou apagar aqui em cima só para não atrapalhar, espero que você já tenha copiado. E se eu for fazer de horas para segundos diretamente, eu tenho uma boa opção. Eu não multiplicaria 2 vezes por 60. Se eu multiplicar 60 por 60, eu vou ter 3.600. E se eu for fazer o contrário de segundos para horas direto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 3.600. Então espero que tenha ficado bem entendido essa parte do tempo e essa parte do espaço. Agora vamos à última, porém não menos importante, talvez até a mais importante, que é a própria velocidade. Então assim, eu poderia simplesmente jogar aqui para vocês, mas eu quero mostrar da onde vem o tal do número mágico do 3,6. Então nós vimos que a velocidade, ela depende do espaço e do tempo. Eu não vou ser tão minucioso, né, para o vídeo não ficar tão longo. E do tempo. E dentro do espaço nós vimos que de quilômetros para metros eu posso multiplicar por 1000, né? E o contrário eu vou dividir por 1000.
tempo, usando somente, né, a hora e o minuto, e os segundos, quer dizer, horas e segundos, nós vimos que diretamente aqui eu posso multiplicar por 3.600 e também eu posso dividir por 3.600. Ou seja, eu vou trabalhar com 3.600 e 1.000. E quando eu pego esses dois números, né, e simplifico, né, o 3.600 por 1.000, vai me gerar o 3,6. Então daí que vem o 3,6. Não é uma magia, um milagre ele aparecer. Tem um porquê ser 3,6. É importante entender isso para que quando chegue na hora da questão, você não queira transformar o espaço multiplicando por 3,6. Porque isso não faz sentido. Tem que ser para velocidade. Então olha só, o que nós temos? Que quilômetros por hora e metros por segundo, na minha cabecinha, quilômetros por hora ele é maior do que metros por segundo. Acredito que na de vocês também. Então, quando eu quero algo maior, eu tenho algo maior, eu quero passar ele por algo menor que o metro por segundo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ou dividir? Bom, espero que você tenha respondido. Dividir, né? Óbvio. Então, vou dividir por 3,6. Vou ver se consigo apagar esse pontinho. Consegui. Se eu quero fazer o contrário, não precisa quebrar muita cabeça, só faço a operação contrária. Eu vou multiplicar por 3,6. Também dá para entender que eu estou passando de algo pequeno para algo maior. Então assim eu vou ter que multiplicar o meu valor. Então é isso por esse vídeo. Espero que tenha entendido. Se foi útil para você, deixe seu like e se inscreve no canal.